Bem-vindos! Hoje vamos entrar num universo um pouco diferente. Um universo onde a raiz de certas condições neurológicas, bem, não é vista como sendo puramente genética. Exato. É mais vista como o resultado de uma guerra ambiental quase invisível que acontece dentro dos nossos corpos. Exatamente. A nossa fonte para esta análise é uma conversa fascinante, entre uma médica de medicina integrativa e um pesquisador focado em terapias naturais. Sim. E o nosso trabalho aqui, como sempre, é pegar nisto e perceber o que é que eles estão realmente a defender. Destilar as ideias-chave, no fundo. E é isso. Eles apresentam uma visão do autismo que é radicalmente diferente da convencional. E focam-se em dois elementos que eles dizem ser centrais. Uma solução de iodo, o Lugol. E um mineral vulcânico, a zeolita. Exato. E o mais curioso é que eles não se ficam por sugerir suplementos, pois não. Eles propõem uma mudança de paradigma mesmo. Uma mudança completa. A história que eles contam começa com uma afirmação extremamente ousada. A de que um único elemento, o iodo, podia funcionar como um escudo. Um escudo protetor para o cérebro em desenvolvimento de um feto. É uma imagem poderosa essa. Muito. A alegação específica é que a suplementação de iodo durante a gravidez podia, e eles usam esta palavra, blindar o feto. Sim, blindar, diminuindo drasticamente as chances de desenvolver autismo. Ok. Como é que eles chegam a essa conclusão? Qual é o raciocínio por trás de uma afirmação tão forte? O raciocínio deles foca-se num vilão principal, a toxicidade por metais pesados, em particular o mercúrio. A forma como eles explicam isto é bastante visual. Eles argumentam que, a um nível molecular, o mercúrio é um imitador quase perfeito do selênio. Que é um mineral essencial para nós? É essencialíssimo. Então o corpo da mãe, que precisa de enviar selênio para o feto, é enganado. As proteínas de transporte do corpo não conseguem distinguir a diferença. Então o argumento não é só que o mercúrio é prejudicial, é que a nossa própria biologia é levada a contrabandeá-lo para o sítio mais vulnerável possível. É quase como um cavalo de Troia. É precisamente essa a analogia. O corpo pensa que está a entregar um nutriente vital, mas na verdade está a passar um neurotóxico. Diretamente para o cérebro a informação. Diretamente para o cérebro em desenvolvimento do feto através do cordão umbilical. E é aqui que, na visão deles, o iodo entra. Como agente de defesa. Exato. Eles defendem que um nível adequado de iodo no sistema da mãe ajuda a otimizar os processos de desintoxicação e torna mais difícil que este contrabando tóxico aconteça. Ok, vamos analisar isto, porque a visão que eles têm do iodo vai muito para além da sua função mais conhecida. A de regular a tiroide. Exato. Muito para além. A médica na conversa é categórica. Diz que todas as glândulas do corpo, sem exceção, precisam de iodo para funcionar. Todas? Todas. Isto inclui as suprarrenais, as glândulas sexuais e, crucialmente para este tópico, as glândulas cerebrais, as que produzem neurotransmissores como a serotonina e a dopamina. Ou seja, a lógica deles é que a função do iodo é sistémica. É uma peça fundamental na engrenagem do corpo inteiro. Precisamente. E como é que a falta de uma única peça pode supostamente afetar algo tão complexo como, a personalidade de uma criança, sua percepção do mundo? A ligação que eles fazem é com a fase de desenvolvimento mais explosiva do cérebro, aquela que acontece nos primeiros 3 anos de vida. Certo. Nesse período, o cérebro está a formar ligações a uma velocidade astronómica. E o argumento deles é que uma carência de iodo nesta fase crítica compromete a matéria-prima. A matéria-prima para a produção de neurotransmissores e para a formação de sinapses saudáveis. Isto, por sua vez, iria moldar a forma como a criança processa a informação sensorial, como reage ao medo, como interage. Basicamente seria como construir a fundação da casa num terreno instável. É uma boa imagem. E eles até apontam para um sinal físico surpreendentemente simples para detectar uma possível carência. Sim, algo que se pode ver nas próprias mãos, certo? Sim, a médica menciona que, na sua prática, uma das primeiras coisas que ela observa são as unhas do paciente, a ausência das meias-luas. Aquelas marcas brancas na base da unha. É exato. Para ela, é um forte indicador de deficiência crónica de iodo. É um daqueles detalhes da medicina popular que ela integra na avaliação. E a partir daí, as recomendações de dosagem são muito específicas, pelo que percebi. Muito específicas e pouco comuns. A aplicação tópica para uma criança, por exemplo, não é algo que se ouça todos os dias. Exatamente. Para crianças pequenas, a sugestão é usar Lugol a 2%, misturado com um óleo, como o de coco, para não secar a pele e aplicar na pele, algumas vezes por semana. Uma absorção transdérmica, suave.
Exato. Para adultos, recomendação já muda para via oral. 2 gotas de Lugol a 5% num copo d'água, diariamente. A abordagem é claramente adaptada. Ok, então, se o iodo é apresentado como a primeira linha de defesa, o tal escudo, a fonte argumenta que no nosso mundo moderno isso já não chega. Já não é suficiente. A carga tóxica é demasiado alta. Aí é aqui que eles trazem o segundo protagonista da história, uma substância que eles descrevem como a equipa de limpeza do corpo. A zeolita é um mineral de origem vulcânica com uma estrutura molecular muito particular, quase como uma gaiola ou um favo de mel a nível microscópico e, o que é crucial, tem uma carga iónica negativa. O que, segundo a teoria, faz dela um imã para toxinas. Um ímã para toxinas, que na sua maioria tem carga positiva, e é essa a ideia. E é curioso como eles usam exemplos do dia-a-dia para defender o poder desta substância. Não se ficam só por termos técnicos. Pois não. A médica partilha 2 histórias pessoais. Uma sobre o marido, o Alberto, que sofria de uma dor crónica no ombro que melhorou muito depois dele começar a tomar zeólita. E a outra é quase cómica, não é? Sim, sobre um desodorizante natural à base de zeólita que ela testou e ficou surpreendida com a eficácia. É uma técnica retórica inteligente. Claro, passar do sério para o mundano. Exato, para sugerir que o efeito desintoxicante é universal e poderoso. Ok, mas vamos ao mecanismo. Como é que esta equipa de limpeza funciona segundo eles? O que é que ela remove, exatamente? O processo que descrevem é o de sequestro. A zeólita viaja pelo trato digestivo e, como um ímã, atrai e prende os metais pesados na sua estrutura em forma de gaiola. Mencionam alguns em específico? Sim, o gadolínio usado nos contrastes de ressonâncias magnéticas e os suspeitos do costume, como o alumínio e o mercúrio. Mas não só. Também falam de outras coisas. Sim, eles afirmam que também removem halogénios, como o flúor e o cloro, que encontramos na água da torneira ou em produtos de limpeza. Isto é importante. Porque competem com o iodo, certo? Precisamente, competem com o iodo nos receptores da tiroide e podem prejudicar a sua função. Certo. E é aqui que a conversa dá um salto que me deixou intrigado. Eles conseguem ligar este mineral desintoxicante a uma das características mais desafiadoras no espectro do autismo, a seletividade alimentar. Sim. Como é que eles constroem essa ponte? A ponte que eles constroem é o intestino. A médica argumenta que a seletividade alimentar extrema, em muitos casos, não é uma questão comportamental. Não é uma birra. É uma reação à dor. É uma reação instintiva à dor. A ideia é que certas comidas causam uma reação inflamatória e a libertação de histamina no intestino da criança, o que provoca um desconforto imenso. E a criança, por instinto, passa a rejeitar tudo o que associa a essa dor. Exatamente, é um instinto de sobrevivência. Portanto, a lógica é: limpa-se o intestino, reduz-se a dor e a inflamação, e a criança torna-se mais aberta a experimentar comida. Estão a reformular um problema visto como comportamental. Numa questão puramente fisiológica. Precisamente. Eles atribuem à zeolita um efeito antihistamínico e anti-inflamatório direto no intestino. Como? Ao sequestrar a histamina e outros agentes inflamatórios, a zeolita acalmaria o sistema digestivo e tornaria a experiência de comer menos traumática. E até dão um exemplo de outra cultura para reforçar a ideia? Sim, o pesquisador menciona uma prática que ele diz existir em Cuba, onde usam supositórios de zeolita para acalmar rapidamente bebés com cólicas e dores abdominais. Este tipo de abordagem leva-nos a um ponto em que a visão deles colide diretamente com a medicina convencional. Estou a pensar, claro, na questão da tiroidite de Hashimoto. A doença autoimune? Sim. Em que suplementar com o iodo é geralmente visto como deitar gasolina no fogo. Sim, e eles não fogem a essa controvérsia. A médica descreve a abordagem dela como sendo muito diferente do protocolo padrão. Ela não descarta o uso do Lugol em pacientes com Hashimoto, Mas explica que o faz de forma extremamente seletiva e monitorizada. E, mais importante, nunca como uma solução isolada. A suplementação com iodo, se acontecer, é só uma pequena parte de um plano de tratamento muito mais vasto. E como é esse plano? Não é só tomar um comprimido? Longe disso. É uma abordagem multifacetada. Primeiro e, antes de tudo, tratar a saúde intestinal, o que eles chamam de leaky gut, ou permeabilidade intestinal. Certo. Segundo, uma dieta de eliminação muito rigorosa, sem glúten, laticínios e açúcar. Terceiro, um protocolo de desintoxicação de metais pesados. E só depois disto tudo, É que se pensa no iodo. e com base em testes específicos, é que a questão do iodo é considerada.
E eles mencionam alguns desses testes, como a biorressonância e também técnicas como a terapia neural. Para quem nunca ouviu falar nisto, o que são na perspectiva deles? Claro. A biorressonância, segundo eles, é um método não convencional que mede a resposta energética do corpo a diferentes substâncias. Para ver se o corpo está preparado para receber o iodo. Basicamente. A terapia neural, por outro lado, entra na parte emocional do tratamento. É uma técnica que visa tratar memórias de trauma que, segundo esta perspectiva, ficam presas no sistema nervoso. Usando injeções, certo? Sim, pequenas injeções de um anestésico local em pontos específicos. E essa componente emocional parece ser um pilar central da filosofia deles. A ideia de que uma doença autoimune pode ter raiz em autopunição ou traumas de infância é muito forte. Sem dúvida. A médica usa a metáfora de uma criança que durante a infância engoliu muitos sapos, que não podia expressar as emoções. E o corpo mais tarde manifesta isso. Ela teoriza que o corpo, anos mais tarde, encontra uma forma de parar essa pessoa através da doença, como um reflexo físico de um conflito emocional não resolvido. Ou seja, a doença autoimune é o corpo a atacar-se a si mesmo porque a mente já o fazia há muito tempo. É essa a visão deles. E esta visão abrangente leva-os ao ponto talvez mais sensível e controverso de toda a conversa. A ligação que eles fazem entre intervenções médicas comuns na infância e o retrocesso no desenvolvimento neurológico. Sim. Eles usam uma linguagem muito forte, aliás. Referem-se a estas intervenções como ferroadas. Ferroadas. Sim. Relatam, a partir da experiência clínica deles, casos de crianças que tinham um desenvolvimento típico e que, após certas intervenções, regrediram. Okay. Pararam de falar, de interagir. É crucial sublinhar que esta é a terminologia, a perspectiva exatas que constam na fonte, certo? Nós estamos a analisar o que eles dizem. Exatamente. É a visão deles. Com base nesta crença, eles propõem uma espécie de protocolo de proteção? Exato. Uma recomendação profilática. Eles sugerem o uso de zeolita, tanto tópica como oral, e de Lugol, antes e depois destas intervenções. Com o objetivo de? O objetivo declarado seria neutralizar preventivamente os metais pesados como o alumínio e o mercúrio, que eles alegam estar presentes como adjuvantes ou conservantes nesses produtos. E para reforçar este argumento, eles recorrem a um exemplo externo muito marcante. Falam da comunidade Amish nos Estados Unidos. E fazem a afirmação bombástica de que eles têm zero autismo. O que é uma declaração enorme. A fonte apresenta algum dado concreto para suportar isto ou é usado mais como uma ferramenta retórica? É definitivamente usado como uma ferramenta retórica. Para desenhar um contraste muito acentuado. Eles não citam um estudo clínico, não citam dados estatísticos na conversa. É um argumento por analogia, então. É. O exemplo Amish é usado para enquadrar o argumento central deles, que o estilo de vida moderno e as suas intervenções são a variável principal que explica o aumento de casos, em contraste com uma comunidade que vive de forma mais isolada e rejeita essas mesmas práticas. Então, quando juntamos todas as peças, o que é que temos? A ideia mais poderosa que se pode extrair daqui não é só sobre iodo ou zeolita. Não. É uma reformulação completa da forma de ver estas condições. A tese deles é que o autismo, por exemplo, não é necessariamente um estado neurológico fixo pré-determinado. É isso. Mas sim o resultado de uma batalha dinâmica e contínua entre as toxinas ambientais Exato. e as defesas do corpo. Exato. E tudo o que eles recomendam, o iodo, a zeolita, a dieta, a terapia emocional, são, na visão deles, apenas armas para equipar o corpo nessa luta. E a conversa termina com uma forte mensagem de esperança. Sim, insistindo que não se deve aceitar o rótulo de incurável. Eles argumentam que a solução pode ser diferente para cada criança, porque o principal agente tóxico a remover pode variar. Para uns pode ser alumínio, para outros mercúrio. Exato. Ou chumbo. A chave, segundo eles, é identificar e remover o obstáculo, para permitir que o corpo se regenere. O que nos deixa com uma reflexão final, acho eu. Sim. Se a toxicidade ambiental e as deficiências nutricionais podem, como esta fonte sugere de forma tão veemente, ter um impacto tão profundo e direto no desenvolvimento do nosso cérebro, a pergunta que fica é... OpenG, que outras conexões subtis entre o nosso ambiente, a nossa alimentação e a nossa biologia poderão estar a ser dramaticamente subestimadas na nossa saúde do dia a dia?